Conosco a Vera Magalhães. Muito bom dia, Vera. A Câmara termina o ano na contramão, do esforço fiscal, retirando as contrapartidas que os estados teriam de cumprir para ter direito a um regime especial de pagamento das dívidas, né, Vera? Que informação que você tem? O presidente Michel Temer vai vetar o projeto, Vera? Bom dia. Pois é, Patrick, você veja que até criança no Natal, quando manda a cartinha para o Papai Noel, tem que escrever lá porque foi um bom menino, por que merece ganhar o presente, o que fez de boas ações. Já os governadores não precisam provar que fizeram nada de bom para receber um presentão de Natal da Câmara, que significa que os mais endividados, ou seja, aqueles que foram os mais maus meninos, vão poder ficar 3 anos sem pagar suas dívidas e ainda não ter que cumprir as contrapartidas que tinham sido propostas pelo Ministério da Fazenda. Era um pacote de contrapartidas que todo estado que entrasse nesse regime especial de recuperação fiscal teria de cumprir. Era um pacote único para todos. Bastante duro, como tem que ser, porque justamente os estados estão nessa situação porque não fizeram a lição de casa lá atrás. Então, eles não poderiam conceder reajustes salariais, teriam de promover planos de demissão, teriam de aumentar a contribuição previdenciária dos servidores para pelo menos 14%. Enfim, tudo que vai na mesma linha do ajuste fiscal que está sendo promovido pelo próprio governo federal. Aí o relator Esperidião Amin, com apoio amplo da base do Michel Temer, retirou essas exigências e agora cada estado que for entrar nesse regime especial vai ter que renegociar caso a caso as contrapartidas que está disposto a fornecer. E a Fazenda terá de dizer caso a caso se aquilo é o suficiente e se ela vai aceitar. E aí terão de ser aprovados pelas assembleias estaduais, que são esses órgãos totalmente sucateados e totalmente fisiológicos que a gente conhece. Ou seja, colocaram burocracia e atrapalharam tudo. O que o presidente Michel Temer vai fazer, você me pergunta? Ele está entre a cruz e a caldeirinha, Patrick, porque ele precisa dos deputados para o seu futuro ali, para aprovar a reforma da Previdência, da qual vocês estavam falando até agora, e ele não pode se indispor com a base, ainda mais com uma situação política tão frágil como a que ele tem. Porém, a Fazenda está sendo taxativa na recomendação para que o presidente vete pelo menos esse trecho que diz respeito às contrapartidas. Então ele deve usar o recesso para decidir. Diga, Patrick. Vera, e sobre esse assunto, você vai continuar conosco, está na ponta da linha agora o governador Luiz Fernando Pezão, governador do Rio de Janeiro, um dos estados mais atingidos aí com essa crise. O governador, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Governador, o senhor, logo após a decisão ontem, o senhor disse que foi um avanço e um alívio para o Rio de Janeiro e outros estados, como o Rio Grande do Sul e outros estados atingidos. Por que o senhor acha isso? Eu gostaria de ouvi-lo. Eu só acho, eu estava ouvindo a Vera falar, não é um presente, o dinheiro não entra na conta do Estado imediatamente. É claro que quem aderir vai ter que fazer todas essas contrapartidas. A gente ainda nem sabe se o presidente vai vetar ou não, mas a equipe econômica ela não abre mão de todas as medidas que foram retiradas para o Estado que fizer a adesão a esse plano de recuperação. Agora, é importante a gente ressaltar que nem na lei de responsabilidade fiscal está previsto em nenhum artigo dela, em nenhum momento dela, uma situação que o Brasil vive, de menos 7% de decréscimo do seu PIB em 2 anos e meio. Então são medidas, o governo federal ele tem um déficit de 170 bi, se financia no mercado rodando dinheiro no Conselho Monetário Nacional e toca as suas despesas, toca a sua vida. Agora, os estados não têm instrumento nenhum que possam cobrir os seus déficits. Governador, a economia não cresce e não anda. Ninguém está deixando de fazer ajuste dentro das suas possibilidades. Governador, vamos pensar no caso específico do Rio. O governo do estado voltou ao custeio de 2012. Fizemos muito mais corte que o governo federal fez nas suas despesas e não foi suficiente.
porque a gente não tem como pagar as despesas nossas que são fixas. Nós tivemos uma queda de 23% na receita. Vocês não tenham dúvida, tem muito estado no país e muita prefeitura que se salvaram por causa da multa da repatriação e da repatriação do recurso, assim como o governo federal, se não tivesse esse recurso, ia estourar até os 170 bilhões de déficit que ele tinha feito esse ajuste. Agora, governador, mas o Rio... quando não tiver esse recurso de novo e já está com déficit previsto de 130, vai ser difícil para todo mundo de novo. Governador... Ninguém quer deixar de fazer os ajustes propostos. Governador Pezão, é Denise quem está falando. No caso do Rio de Janeiro, o senhor acabou apresentando um programa que, em certa medida, é até mais pesado do que esse que o governo está exigindo muito de contrapartida. Exatamente. Agora, na medida em que a Câmara não aprova as regras colocadas pelo governo federal, não fica mais difícil um governador sozinho partir para a negociação? Não, para a Câmara Federal. A Assembleia, agora, eu acho que eu tenho um instrumento mais forte de mostrar que se eu vou... E foi o argumento usado por muitos deputados que achavam que as nossas medidas eram muito mais pesadas do que a exigência do governo federal. Eu agora mostrando que eu tenho 3 anos que eu posso alongar a minha dívida, que isso representa para o estado do Rio de Janeiro quase 22 bilhões de reais em 3 anos. Eu acho que fica... Eu mostro para os deputados o que representa a aprovação dessas medidas. Mas aí, isoladamente, o senhor vai ter que assumir essa negociação com o governo federal, que seria diferente se o projeto tivesse sido aprovado ontem com a contrapartida, não é? Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nós temos que obedecer o parlamento. Me dava muito mais força para me chegar dentro dos deputados e mostrarem. Agora, eu também, se eu não fizer, o ministro Henrique Meirelles, o presidente Michel Temer, que é quem sanciona esse plano de recuperação, não assina no final. Mas, governador, agora... a Assembleia, desculpe, governador Pezão, mas a Assembleia não aprovou o pacote original que o senhor mandou, né? Eu sei, mas... E aí, como é possível? As medidas muito mais duras. Eu estou falando, agora eu tenho um instrumento que me dá a capacidade de mostrar aos poderes, mostrar não só a Assembleia Legislativa, porque as medidas são em cima de todos os poderes. Eu tenho um instrumento mais forte de mostrar, que é super vantajoso para o Estado ter essa ajuda. Se eu não conseguir aprovar na Assembleia, eu não posso fazer nada. Governador Pezão, o senhor estava falando que o Rio fez um ajuste mais draconiano do que o governo federal exige. É um pouco difícil acreditar nisso, sendo que o Estado, para fazer esse pacote que o senhor mandou, teve que decretar uma coisa que se chama calamidade financeira da administração. Portanto, admitir que cometeu um monte de deslizes, um monte de problemas e que levou o Estado a uma situação de calamidade. O Rio de Janeiro contou por muito tempo com benesses do governo federal. Contou com antecipação de recursos de royalties que foram gastos prodigamente pelo seu antecessor, seu aliado, Sérgio Cabral, que está preso. O governo do Sérgio Cabral promoveu um roubo ao estado do Rio de Janeiro, com recebimento de propinas de empresas fornecedoras do estado. Como é que o senhor vem aqui a público, governador, falar que fez lição de casa? Que lição de casa é essa, por favor? Os recursos dos royalties, eles não passam pelo Caixa do Tesouro do Estado. Eles vão direto para vão direto para o bolso dos aliados, é isso? Hein? O quê? Nada, continue, por favor. Não, o que você falou? Não, que esses recursos foram usados, inclusive os investimentos da Petrobras foram usados no pagamento dessas propinas que estão sendo fartamente investigadas pela Operação Lava Jato. O Comperj, todos esses... Você está errado, eles estão vinculados, 95% desses recursos já vão direto para o Rio Previdência, eles vão direto para pagar o funcionalismo público. Desde quando nós entramos em 2007, eu era vice do Sérgio, ele não passa nem pelo Caixa do Tesouro do Estado. Então, o que a gente sofre, eu não quero aqui tirar a responsabilidade de ninguém, investigação de ninguém. Agora, se você me mostrar em algum lugar da Lei de Responsabilidade Fiscal que mostra que um país que tem menos 7%, em qualquer lugar do mundo, não tem medidas excepcionais para fazer a sua travessia, me mostra que eu quero ver e copiar.
Mas Mas foi de medidas excepcionais em medidas excepcionais que o Brasil chegou onde chegou, governador. Que medidas excepcionais que a gente teve? Não tivemos recurso nenhum. Várias que a Dilma aprovou, várias... Deixa eu só perguntar uma questão para o senhor. Eu sei que é uma situação difícil, governador, mas são questões que têm de ser tocadas tendo em vista a gravidade da crise que vive o Rio, não só o Rio de Janeiro, mas especialmente o Rio. E o escândalo de corrupção do Rio, que foi colocado anteriormente pela Vera, é uma coisa que assombrou acho que os brasileiros e todo mundo, no mundo inteiro tal, né? Então, o senhor foi parceiro político do senhor Sérgio Cabral, que está preso, e a esposa de Sérgio Cabral também presa. E isso tem uma vinculação, evidentemente, com a grave situação que vive também o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, ninguém recebe 224 milhões de reais em propina sem que isso afete a administração pública. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, quer dizer, como é que o senhor se sente politicamente, sendo vice de Sérgio Cabral, depois de ter sido eleito governador com apoio de Sérgio Cabral e o seu padrinho político estar preso, a sua esposa, provavelmente em termos de Estado, no maior desvio de recursos estaduais da história do Brasil? Não, sinto, é claro que isso não é confortável, né? Mas eu tenho a responsabilidade de dirigir o Estado e trabalhar para salvar as finanças do Estado e não estou deixando de fazer isso. Respeito, né, a Justiça. A Justiça tem toda a liberdade de ser apurada, como também acho que ele tem todo o direito de se defender. Eu acho que as pessoas hoje acusam e às vezes dão primeiro dão muita publicidade a todos os fatos e depois isso ocorreu comigo mesmo logo no início da Lava Jato, até a Polícia Federal pediu já o arquivamento dessas ações. O senhor acredita na inocência do Sérgio Cabral, governador? Não. Eu estou falando que as pessoas têm que ser dado o direito de defesa delas. Sim. Como não foi dado a mim, primeiro te julgam e te condenam e depois que vão fazer as apurações. Isso serve para todo mundo hoje que está no meio político. Agora, serve para todo mundo. Eu fui um dos primeiros a ser acusado. Em fevereiro logo quando começou com a operação Paulo Roberto e o Youssef, e depois a Polícia Federal já pediu 2 vezes o arquivamento da minha ação e eu ainda não tive no STJ. Então eu tenho muita tranquilidade para responder sobre tudo isso. Agora, a crise no estado do Rio de Janeiro e a crise em todo o país, não é normal estar em Minas, agora, governador, não é normal estar no Rio Grande do Sul, não é normal. O governador Geraldo Alckmin, essa semana mesmo, me falou que se nós não tomarmos medidas nenhuma, a partir de abril ele tem muita dificuldade. Não é normal se a gente não crescer a economia e melhorar a economia. É muito fácil as pessoas chegarem e falar que o governo federal está fazendo o ajuste. Eu não nego, se avançou muito, mas se tiver só a PEC e sem votar as reformas que são necessárias, como os estados, muitos deles já fizeram aumento de alíquota, já estão fazendo, a gente espera que... Agora, governador, tem uma diferença muito grande entre por exemplo, o senhor citou a situação de São Paulo, a situação do Rio de Janeiro, a situação de Minas, a situação do Rio Grande do Sul, que estão em calamidade. E além da questão da corrupção, que é evidente no Rio de Janeiro, o histórico que nós temos, tanto que o governador foi preso, está preso junto com a mulher dele, tem a questão da gestão mesmo de recursos, o inchaço da máquina pública, a questão dos servidores, do mau uso de recursos, inclusive royalties do petróleo já estão comprometidos com dívidas no futuro. Então, se pensa na antecipação dessa receita, mas bem mais para frente, porque já há esse comprometimento. Então, houve um problema histórico também de gastos exagerados, se contando com uma receita que depois não confirmou. E a crise não vem de hoje, né? Essa crise que o Brasil enfrenta está presente pelo menos há uns 2 anos. Se você colocar o número de servidores... E tem a questão também se você colocar os números de servidores do Estado do Rio de Janeiro, perante os 27 estados da Federação, nós temos o menor número proporcional de funcionários públicos. Mas proporcional à receita do próprio Estado. Entre ativos e inativos. Nós somos o segundo menor. Primeiro é o Espírito Santo, o segundo é o Rio de Janeiro.
Nós temos o menor gasto entre folha de pagamentos, junto com o Espírito Santo, entre 27 estados da federação. O que o Rio de Janeiro tem, e que não adianta a gente ficar culpando, é uma crise grande da Petrobras, que se ela é importante para o Brasil, ela é muito mais importante para o Rio de Janeiro. E trabalhamos ao longo desses últimos 2 anos e meio com menos... cheguei a receber preço do barril do petróleo a $32, quando esse preço já chegou a 100. E é uma grande riqueza do nosso Estado. Agora, eu não tenho culpa nisso e não retiro a minha responsabilidade. Agora, em número de funcionários, enxugamento de máquina, eu desafio a qualquer especialista a ver o que nós fizemos. Eu estou aqui com o ministro Raul Veloso permanentemente, com o José Roberto Afonso, que foi uma das pessoas que escreveu a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que ele mesmo fala que não era previsto ter menos 7% de crescimento do PIB. O máximo que se fala na Lei de Responsabilidade Fiscal, é quando um país tem 1% de crescimento do PIB ou perto do zero, o Estado tomar as medidas. Quais são essas medidas? Reduzir carga horária e reduzir o salário dos servidores. Até hoje, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem 16 anos que está sendo discutido no STF se pode ser feito isso. Então, a gente não é fácil também se reduzir despesa. Nós não temos mais como cortar no nosso custeio. Como eu falei aqui, a gente voltou ao custeio agora de 2012 do nosso Estado. Estou fazendo tudo o que é possível. Claro que eu tinha que fazer muito mais para estar mais equilibrado, mas preciso aí também aprovar outras medidas que eu espero que o presidente sancione, que vão me dar mais força para pedir esse sacrifício a todos os poderes. Tá certo, governador Luiz Fernando Pezão, muito obrigado pela entrevista aqui, gentilmente atendendo a reportagem da Jovem Pan, como sempre, agradecendo também ao Tíboro e o Diego, que fizeram esse trabalho importante aqui na produção, trazendo o governador do Rio de Janeiro nesse dia importante a partir da aprovação. Muito obrigado, governador, um bom dia. Eu que agradeço. Ô Vera, a entrevista foi boa, rendeu. Ô Vera, daqui a pouco você volta, eu sei que a gente tem mais um assunto também, aliás, daqui a pouco a gente vai trazer também a palavra de um outro governador, o Paulo Artung, que é uma situação bem diferente, né? Inclusive ele critica, né? Ele critica então, os governos. Oi, Vera, rapidamente. Quando ele entrou, eu dizia que o Henrique Meirelles quer que o presidente vete, porque ele acha que essas contrapartidas caso a caso, que o governador defendeu aqui, como se não fossem diferentes, são sim diferentes, porque vão atrasar os acordos, podem incluir pegadinhas ali. Ele disse, eu não vou fazer mais bonança sem dinheiro como se fazia antes, e ele quer sim que o presidente vete, o presidente vai analisar o texto aprovado e decidir se veta ou não. Quanto às explicações do governador Pezão, parece aquela criança que bombou de ano e está falando para a mãe que o professor a perseguiu o ano inteiro, que ele foi legal, mas que, olha, o professor não vai com a minha cara. Pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa da Dilma falando que a crise veio das commodities, né, Vera? Exato. Toda a crise do país foi da queda de preço de commodities, né? É que a situação dele, né? Quer dizer, tem toda essa situação econômica, foi muito bem analisado e discutido na entrevista, ele teve enorme dificuldade de responder, porque é difícil e tal. E tem a questão política, né? Ele é afiliado político do Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral está preso, e a esposa presa, o Brasil vendo por um par de brincos 680 mil reais de turmalina na Paraíba. A notícia é que não há dinheiro para ceia de Natal para os funcionários do Rio. E nem o 13º vai ser. Estão pagando as contas. E aí pega o escândalo, ele foi vice-governador e depois candidato de Sérgio Cabral. Então, e ele não responde à questão, né? Mas como é que o senhor se sente como cidadão
cidadão frente a um governador que assaltou o Estado. Então, é uma coisa muito complicada. E a coisa do Rio, a tendência é que a crise vai se agravar no Rio. Não tem saída. O Rio de Janeiro, não dá para brigar com a matemática, não adianta. 2 mais 2 continua sendo 4. Não tem jeito. A situação é muito grave, eles não conseguem fechar as contas esse ano. E não tem dinheiro mesmo, dinheiro para custeio não tem, dinheiro para investimento. Acabou, né? Entrou em calamidade porque acabou. E não tem nada a ver com o preço do barril do petróleo, que estava 100, está 32, né? Já recuperou também, eles podem reforçar. Já recuperou, já está acima de 50. A gente vai voltar com certeza esse assunto aqui ainda ao longo do Jornal da Manhã. Já anunciei, inclusive, a entrevista daqui a pouco com o Paulo Artung, governador do Espírito Santo, também para falar desse assunto. E você volta com a gente daqui a pouco, tá bom, Vera? Combinado, até já.